Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Aumenta a confiança do comércio na economia brasileira. Cresceram a percepção com o momento atual, a expectativa para os próximos 6 meses e a disposição para investir, inclusive na contratação de mão de obra. Aumentam também os gastos dos brasileiros no exterior. A melhora da economia brasileira e um dólar menos volátil fizeram os gastos aumentarem 35% se comparado ao ano passado. Na onda de melhora da economia brasileira, também se recupera a confiança no setor de construção. O setor foi um dos mais atingidos pela crise. E a Bolsa começou otimista o dia com altas e fizeram com que o Ibovespa se aproximasse dos 75 mil pontos. Mas o cenário político, com a possível demora em se votar a reforma da Previdência este ano, pesou contra e o mercado fechou em queda. Tudo isso você acompanha em detalhes, agora, aqui no Cenário Econômico. E a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa começou a ser lida no começo da tarde de hoje no plenário da Câmara dos Deputados. A repórter Gisele Garcia, de Brasília, acompanha todo esse desenrolar dos trâmites legislativos e nos conta os detalhes. Aliás, só a leitura do texto deve durar 6 horas ou até um pouquinho mais. Gisele, boa noite. É tudo isso mesmo para a leitura do texto, é? Daqui a pouco a gente retoma o contato com Gisele. Aliás, o que chama a atenção é justamente isso, né? Só a leitura da denúncia, o texto tem de ser lido na íntegra. Levando-se em conta que, convenhamos, nós vivemos um mundo de tecnologia, todo mundo pode receber por e-mail, pode receber uma cópia em papel, pode ler em casa, pode... Não, a leitura tem de ser feita ali. Um tempo, evidentemente, que não precisaria ser gasto. O processo poderia ser muito mais dinâmico. Daqui a pouco a Gisele volta com os detalhes dessa informação lá em Brasília. Aliás, o índice de confiança da construção subiu em setembro, registrando a 4ª alta consecutiva do indicador, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A melhora da percepção do empresariado com o atual momento da economia e as perspectivas de curto prazo impulsionaram o resultado. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício de Almeida, do Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Pois é, um momento positivo que a indústria da construção está vivendo, a expectativa de melhorar com mais obras nos próximos meses. Como você falou, foi a 4ª alta seguida. Em setembro, o índice de confiança da construção subiu 1,4. No acumulado do ano, tem 77,5 pontos, uma escala que vai de 0 a 200. Com esse resultado de setembro, a confiança na construção voltou ao mesmo patamar de abril de 2015, já que desde então ela vinha caindo e muita desconfiança na construção, algo que agora parece que está sendo revertido. Tanto quando se fala nos próximos meses, para os próximos 3 meses, o otimismo da construção é ainda maior. Em setembro, ele subiu 3,9 pontos e tem no acumulado do ano 89 pontos. Só nos últimos 6 meses, esse índice subiu 10,1 pontos, ou seja, os empresários do setor de construção estão confiantes que nos próximos meses vão poder voltar a construir. Tanto que, no momento, nós temos 6 altas consecutivas em relação à preparação dos terrenos, que é a etapa inicial que acontece antes do início das construções. Ou seja, os empresários já estão preparando os terrenos e, em breve, poderemos ter mais lançamentos no mercado imobiliário. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Maurício. A gente vai falar, inclusive, também do aumento da confiança do comércio daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. E a Receita Federal começou hoje a 3ª etapa do projeto Malha Fiscal Pessoa Jurídica, Malha Fina Fiscal Pessoa Jurídica em 2017, com foco na sonegação fiscal das contribuições para a Previdência Social. Malha Fina de Pessoa Jurídica, exatamente isso. Foram expedidas mais de 7 mil intimações, das quais 2.382 não corrigiram as informações declaradas, nem recolheram os tributos devidos. Esses contribuintes serão autuados com multas de 75% do valor devido. A identificação desses devedores foi feita a partir do cruzamento de informações eletrônicas que apontaram a irregularidade no cumprimento das obrigações previdenciárias.
Até o final do ano, a Receita continuará comunicando através de cartas os contribuintes que incidiram em outras infrações tributárias e não regularizaram a situação fiscal. Bom, nós vamos voltar com a informação em Brasília. A Gisele está conosco agora. Gisele, bem-vinda, boa noite. A leitura vai durar 6 horas, pelo menos, é isso? Essa leitura da nova denúncia contra o presidente Temer? Boa noite, bem-vinda. Oi, Piotr, boa noite a todos. Olha, Piotr, a leitura dessa denúncia acaba de ser concluída. Foram quase 6 horas de leitura dessas 260 páginas da denúncia. Agora os próximos passos são os seguintes, Piotr. O presidente Michel Temer e os 2 ministros acusados também nessa denúncia vão ser notificados a apresentarem suas defesas. E o documento, a denúncia, já vai direto para a Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser analisada. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Pacheco, decide amanhã quem vai ser o relator que vai analisar essa denúncia e também decide se vai fatiar a denúncia por acusado, já que além do presidente, outros 2 ministros também são acusados nessa denúncia. Então tudo isso vai acontecer amanhã. A comissão tem um prazo para analisar a denúncia e depois ela volta aqui para o plenário da Câmara, onde vai ser votada pelos deputados. E um outro assunto, Piotr, que aconteceu aqui no Congresso Nacional hoje, estava prevista a votação na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal de um projeto de lei que quer regulamentar os aplicativos de transporte, como o Uber, o 99 e o Cabify. Esse é um projeto muito polêmico, que tem gerado muitas manifestações, inclusive a gente viu ontem e hoje várias manifestações de motoristas por todo o país. A votação desse projeto na comissão foi adiada por um pedido de vista, mas ele volta à pauta da comissão na próxima semana. O projeto prevê o seguinte, que os motoristas desses aplicativos passem a ser regulamentados, licenciados e que usem placa vermelha. As empresas alegam que isso geraria uma burocracia muito grande e, é claro, aumentaria o custo do serviço. Piotr, é com você. E os empresários do comércio estão mais otimistas em relação à economia. Na pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, divulgada hoje, a avaliação acerca da situação da economia no momento teve aumento de 67% na comparação com setembro de 2016, ou seja, uma avaliação 67% melhor. Aliás, o índice de confiança geral na economia superou 100 pontos, o que já entra na fase de otimismo. A régua exatamente de 0 a 200, ou seja, a partir de 100 já é considerado otimismo com relação à economia brasileira, na opinião dos comerciantes, na opinião dos comerciantes, ou seja, dos empresários do comércio. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa pesquisa. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio, a CNC está aqui. Os dados são exatamente de setembro de 2017. Esse é o dado aqui, olha, 104,8 pontos. Eu fiz menção que a régua é exatamente de 0 a 200, partindo de 100, já se fala de otimismo, ou seja, de confiança na economia. O detalhe é que, se comparado a 2016, o mesmo mês de 2016, falando de setembro, cresceu 12%, é 12% mais positivo do que 2016, quando essa régua estava na parte da desconfiança, ou seja, da falta de confiança em relação à economia. Eu fiz menção esses dias que o momento da economia é completamente outro se comparado ao ano passado. Os dados de confiança também mostram isso. Aliás, da confiança da indústria, a gente viu uma pesquisa recente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e lá também a régua é só um pouquinho diferente, é de 0 a 100, e lá já está em mais de 54, 57 pontos. Ou seja, nós estamos falando já de confiança, da parte de confiança. A partir de 50 na Confederação Nacional da Indústria é confiança, e aqui é a partir de 100, porque a régua vai de 0 a 200. Houve uma queda, se a gente olhar para setembro em relação a agosto, mas uma queda residual aqui de 0,3%. No comparativo com o ano passado, chegou a 12% maior, o que mostra realmente que mudou a percepção em relação à economia do comerciante. As condições atuais, a pergunta, evidentemente, como todas as pesquisas, é sempre assim: qual é a sua percepção atual da economia? É uma parte da pesquisa para formar o índice de confiança. A outra pergunta é: qual é a sua percepção de expectativa? Ou seja, daqui a 6 meses, o que você imagina que pode acontecer com o seu setor e com a economia? São as duas perguntas que compõem o índice. Claro que há subíndices, a gente vai falar disso agora há pouco, mas na pergunta sobre condições atuais, o aumento também em relação ao ano passado, olha, de 42,1%.
mudou completamente a percepção em relação à economia. É um aumento considerável na opinião das pessoas, dos comerciantes em relação à economia. Agora a gente vai olhar um pouquinho mais, porque a gente fala de investimento nesse momento. Qual é a percepção de investimento? A percepção de futuro, de expectativa. Nessa outra página, nós selecionamos esse número aqui, olha. Perguntado sobre qual é a expectativa que esse comerciante tinha em relação à economia e ao seu negócio nos próximos 6 meses, ou seja, num prazo de 6 meses, e aí nós estamos incluindo uma área muito importante, uma época muito importante do ano para o comércio, que é exatamente Dia das Crianças, Natal, e depois o começo do ano que vem também, 78,4% se mostraram positivos em relação à recuperação da economia. 78,4%. Deixa eu só voltar aqui a tela, perdão. Vamos lá, agora, 78,4%. É um número extremamente positivo. A pergunta é, você está confiante? No 78% se disseram confiantes. Quando perguntado sobre qual é a intenção de investimento, em economia nós estamos falando com muita frequência aqui que o investimento ainda está baixo na economia brasileira. Ou seja, há muito estoque e as empresas estão vendendo esse estoque, o comércio também está vendendo esse estoque, mas há um aumento do consumo e evidentemente isso vai mostrar uma mudança de recuperação. Porque as empresas ainda, sobretudo as indústrias, têm o que se chama de ociosidade, ou seja, uma parte da fábrica que está parada. Ela não vai fazer grandes investimentos. Mas aí a pergunta foi feita também para o setor de comércio. E aí o empresário disse o seguinte, olha, no investimento 9,3%, um aumento de 9,3% dos empresários do comércio que disseram que vão investir. Isso é a pergunta objetiva. Numa pergunta que na verdade é uma série de perguntas em relação a esse índice, qual é esse tipo de investimento? 15,7% maior em relação ao investimento na empresa, ou seja, em edificações, em compra de estoques, enfim, na empresa. E detalhe, que pretendem contratar mais, que pretendem fazer novas contratações, 11%. Evidente a mais. Isso quer dizer que tem muita gente olhando com confiança para esse segundo semestre no setor de comércio. Há uma mudança muito característica que a gente tem visto em outros setores e o comércio não é uma exceção, ou seja, há uma mudança de paradigma. O que a gente vinha de 2016 com uma dificuldade muito grande e do que se imaginava que poderia acontecer em 2017, o crescimento da economia do PIB já se falou em 0,34%, 0,5%, agora se fala em 0,7% e já tem estimativas que um pouco próximo de 0,9% até 1% este ano. Ou seja, é uma onda de recuperação que evidentemente ainda tem alguns problemas e, portanto, a recuperação vai ser um pouco mais lenta e menor do que poderia ser, mas mudou completamente o fluxo. O fluxo era negativo, era de expectativa ruim e agora a gente viu, inclusive, pela expectativa de 6 meses aqui, dos comerciantes, 78,4% se disseram positivos em relação à recuperação da economia. É verdadeiramente uma mudança no humor em relação à recuperação do país. Aliás, é essa confiança na economia, evidentemente que há uma série de outras implicações, mas essa confiança também fez com que houvesse um aumento dos gastos dos brasileiros no exterior. O Banco Central divulgou hoje que os brasileiros gastaram 35% a mais em agosto deste ano do que no mês de 2016, no mesmo mês de 2016 do ano passado. Vamos dar uma olhadinha nesses números que também chamam a atenção. Aqui os números são todos do Banco Central. Em agosto está aqui, olha, esse é o aumento, 35% a mais de crescimento, o que fez com que os brasileiros gastassem 1,740 bilhões de dólares no exterior a mais do que gastaram em 2016. Na verdade, esse foi o gasto, exatamente. 35% em cima desse 1,290 bilhões que foi de agosto do ano passado. Nós tínhamos um problema em agosto que ainda tinha a sequela do impeachment, ou seja, de insegurança política em relação ao país. Nós estamos hoje numa mudança. Detalhe é que, na variação do dólar, isso é extremamente importante para quem faz gasto no exterior, em 2016 a variação do dólar foi essa, olha, de R$ 4,00 a R$ 3,20. Ou seja, você ia para o exterior, mas não sabia se a moeda ia variar muito, a cotação do dólar comparada ao real. Neste ano, até agora, a gente viu um comportamento, digamos, mais restrito, uma banda de volatilidade do dólar bem menor, ou seja, saiu de 3,30, 3,27 no começo do ano, chegou a 3,30 naquele momento mais turbulento, em maio fechou junho, que foi um mês turbulento também, maio e junho, embora tenha chegado um pouquinho mais, mas
se estabilizou ali e nós vimos cotações recentes aqui de 3,11 até abaixo de 3,10 em dias que o dólar fechou no mercado aqui na Bolsa. Ou seja, é realmente uma outra situação também aqui. Ou seja, essa menor volatilidade do dólar faz com que os brasileiros, e claro, uma confiança no emprego, que não vai perder o emprego, que a economia está retomando, faz com que se tenha, digamos, um pouco mais de tranquilidade e confiança até para gastar. E gastar na sua viagem, ou seja, viagens para estudo, viagem para intercâmbio, essas coisas todas. Ou seja, uma confiança maior de que o que você vai gastar lá, você vai conseguir pagar aqui depois. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. A gente tem hoje de novo um comportamento diferente da Bolsa. A gente volta em instantes, logo depois do intervalo. A gente está aqui de volta com o cenário econômico. Já estamos de volta com o cenário econômico no estúdio com o centro de operações da Bolsa aqui ao fundo. Aliás, com os números do mercado financeiro, o mercado já fechado hoje. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa e na cotação do dólar. Hoje o Ibovespa, aliás, começou em alta hoje, chegou a quase 75 mil pontos, mas terminou o dia com queda de 0,16% a 74.318 pontos. Duas coisas chamaram a atenção no mercado hoje. O preço do minério de ferro, que puxou boa parte das ações das empresas que lidam com minério de ferro aqui no Brasil, a alta do minério de ferro foi na China. Isso foi no começo do dia. No final do dia, com toda essa postergação de possibilidade de não ter a reforma da Previdência, aí a Bolsa recuou um pouquinho, portanto terminou em queda. E o dólar também hoje uma alta de 0,28%, manteve esse cenário de alta que a gente está vendo desde a semana passada a R$ 3,16, alta de 0,28%. E a Caixa Econômica Federal divulgou hoje o lucro líquido da estatal no segundo semestre deste ano, com resultado 74% maior que o primeiro trimestre. É resultado de banco, né? Só banco tem resultados assim. Vamos novamente até o Rio de Janeiro falar com o Maurício de Almeida. Maurício. Ei, Piotr, mais uma vez boa noite. Realmente um resultado muito bom que a Caixa teve no segundo trimestre de 2017. O lucro líquido do banco ficou em 2,6 bilhões de reais. Quando somamos o lucro líquido do segundo trimestre com os 3 primeiros meses de 2017, esse lucro líquido da Caixa no primeiro semestre de 2017 chega a 4 bilhões e 100 milhões de reais. Isso representa cerca de 70% a mais do lucro líquido do primeiro semestre de 2016. Um bom resultado, um bom desempenho da Caixa no início desse ano de 2017. Segundo o banco, isso aconteceu porque a Caixa reduziu despesas e aumentou a receita com prestação de serviços. O banco agora, a Caixa, tem uma participação no mercado de 22,8%, uma participação que aumentou principalmente devido ao crescimento de operações na área de habitação, de crédito consignado, de saneamento e de infraestrutura. Piotr. Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares mostram que somente no mês de agosto foram produzidas mais de 80 mil motocicletas. Se comparado com o mês de julho, ou seja, no mês anterior, houve uma alta de 12%. Mas se fizermos uma comparação com o mesmo período de 2016, quando foram produzidas mais de 90 mil unidades, houve um recuo ali. Afinal, o setor está comemorando o trimestre em alta ou preocupado com a queda de produção agora em 2017, evidentemente levando-se em conta as duas comparações. Para falar do desempenho do setor, eu recebo o José Eduardo Gonçalves, que é diretor executivo da Abraciclo. Eduardo, bem-vindo aqui. Bem-vindo, muito obrigado, agradeço. O que nós temos desse comparativo quando olhando só para esse ano e olhando para o ano passado? O ano passado normalmente é sempre ruim e a gente tem uma melhora agora. Aqui os números são diferentes, é isso? Na verdade, o setor de motocicletas vem de uma queda desde 2011. Então, naquela ocasião, nós tínhamos um patamar de produção em torno de 2 milhões de unidades por ano. Isso foi caindo ano a ano em função das dificuldades econômicas do Brasil, do país, além das dificuldades políticas e da alta seletividade na concessão de crédito aos consumidores. De 2 milhões, que era o patamar de 2011, nós fechamos ano passado com menos de 900 mil unidades produzidas. E o mercado também refletindo mais ou menos isso, que é uma queda muito grande. Começamos esse ano ainda com esse quadro de queda afetado por tudo que vinha acontecendo no mercado. Então, de janeiro até agosto, foram produzidas 575.524 motocicletas.
Esse volume é 9% inferior ao do mesmo período de 2016. Ah, perfeito. Então a comparação não é só com agosto, são os primeiros 8 meses do ano. Também. Então. Tá ótimo. Então, okay. Essa comparação agora, neste ano, embora tenha começado uma retomada, nós temos um comparativo menor em relação ao mesmo período do ano passado. Exatamente. A boa novidade que tem é que a média diária de vendas de motocicletas por dia útil, né, está em torno de 3.300 unidades. E esse número tem se estabilizado nos últimos meses. Então, isso é um sinal claro de que, de certa forma, o pior já passou. Já há uma estabilidade. Isso também abre uma perspectiva bastante interessante de uma evolução, ainda que pequena, dos negócios daqui para frente. Então, você está certo, as duas coisas aconteceram. A queda, mas também nós temos hoje uma expectativa de melhora dos negócios. Eduardo, você falou sobre a restrição de crédito. Nós ainda temos um alto nível de inadimplência, o que faz com que os bancos restringam o crédito. Aliás, ninguém entende por que banco não atua em fomento no Brasil. Normalmente, essas altas taxas de juros não são para financiar muita coisa. Onde é que está o nó disso aí? Porque a gente vê os bancos faturando alto, sempre são lucros exorbitantes, o setor produtivo ainda sofre o período da recessão. Na sua opinião, onde é que está o drama para a gente ter um setor bancário em alta e um setor produtivo tendo que carregar toda a crise nas costas para, apesar disso, ainda começar a recuperação? As instituições financeiras são fundamentais para o negócio com motocicletas no Brasil. Para você ter uma ideia, 85% das motocicletas vendidas no Brasil são adquiridas por consumidores das classes C, D e E. Então, são brasileiros que necessitam de crédito, necessitam do pagamento parcelado para fazer o negócio. Esse período em que o crédito esteve seletivo chegou ao ponto de menos de 20% dos pedidos de financiamento serem aprovados, que é um número muito baixo. Nós temos uma necessidade muito grande de pagamentos parcelados para que o negócio de motocicletas gire no Brasil. Então, além do financiamento, tem o consórcio, que também é uma forma parcelada de pagar, e até mesmo o pagamento chamado à vista, ou classificado assim, na verdade ele acaba sendo parcelado em 4, 6 vezes no cartão de crédito. Então não deixa de ser também uma forma de parcelamento. Nesse sentido, o trabalho dos bancos é muito importante. E você acabou de dar hoje aqui uma informação do resultado da Caixa Econômica Federal. E não foge à regra dos outros bancos. É verdade, a Caixa é a nossa parceira. Nós celebramos um convênio em março passado. Fizemos uma revisão estratégica desse convênio agora, no sentido de que os clientes da Caixa possam adquirir motos de 150 cilindradas para cima em condições bastante especiais de compra, com taxas mais largas, inclusive. Ou seja, já há uma extensão de prazo e com taxas menores, é isso? Exatamente. Uma condição melhor de crédito. Exatamente. Que é o grande drama. Sem crédito, derruba o negócio, não é? Não, se não tiver parcelamento, o negócio de motocicletas não gira como se deve. Agora, normalmente, o financiamento é feito... A loja é quem faz o pedido, evidentemente, com os dados do comprador, ou ele vai negocia no banco e chega com dinheiro para comprar? Não, ele faz a negociação via concessionário, que tem financiamento das montadoras e dos bancos, ou de forma interligada com ambos. Mas o importante é que ele consiga ali uma aprovação de crédito. A exigência dos bancos tem sido alta em função dessas classes socioeconômicas que eu mencionei, terem passado por dificuldades muito grandes na parte da inadimplência, na liquidação de passivos. Porém, nesse primeiro semestre, na metade do ano, nós tivemos a liberação do FGTS inativo. Isso ajudou muito. Muitos consumidores quitaram dívidas, colocaram suas finanças mais ou menos em ordem e ficaram em condições de adquirir novos financiamentos. Esse reflexo já, de certa forma, é possível de ser sentido. Agora, esse quadrimestre final de 2017 cria uma expectativa muito alta para negócios com motocicletas. Nós temos aí 3 fatores que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, sempre acontece isso, é típico. Nós estamos entrando na primavera, indo em direção ao verão, ou seja, calor, que é o momento onde se mais faz negócio com motocicletas, com veículos de 2 rodas. Claro. Em segundo lugar, nós temos a liberação, ou melhor, o pagamento do 13º salário, que é um crédito a mais para o consumidor dar uma entrada ou fazer o seu negócio. E para completar, nós vamos ter de 14 a 19 de novembro deste ano o Salão 2 Rodas, no São Paulo Expo, que é o grande evento da motocicleta no Brasil. Então, nesse salão nós temos lançamentos de novos produtos, porque as montadoras continuam fabricando e desenvolvendo novos produtos
para atender esse mercado. Mesmo com dificuldades de mercado, há um esforço muito grande no desenvolvimento de novos produtos. Rapidamente, nós temos um aquecimento esperado agora no segundo semestre por todas essas razões, inclusive com essa melhora da economia que parece ser maior agora, né? Tudo indica bem maior agora. Seria uma estabilidade caminhando para uma melhora. Eduardo, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico. Obrigado a você, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. O Cenário Econômico termina aqui. Na sequência, os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.